E se a provisão que você anda pedindo já está liberada, mas está num lugar onde só a obediência pode te levar? Deus não multiplica onde você quer estar, Ele multiplica aonde Ele quer que você esteja. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Portas da Obediência, onde estamos falando sobre portas que são liberadas, que são abertas no momento que nós obedecemos a voz, a direção e o plano de Deus. E a gente acessa portas, não com o objetivo apenas de acessá-las, mas com o objetivo de estar sempre obediente à voz de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, mas ao mesmo tempo intrigante. Vamos lá. A gente tem duas portas que a gente vai desvendar no dia de hoje. Então acompanha comigo. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17, versículo 2. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: E a palavra do Senhor veio a ele, parênteses, tá? Elias, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim, ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Até aqui tá bom. Não sei se você se relembra dessa história, mas essa foi uma história muito famosa quando Elias obedeceu a voz de Deus. Na verdade, ele primeiro proclamou, segundo a sua própria voz. Existem várias linhas teológicas que discutem se era a voz dele ou se Deus já tinha falado com ele antes, mas enfim, o ponto é, Elias deu uma ordem direcionada para o rei Acabe no momento em que a cidade, toda aquela região estava vivendo um momento de idolatria, um momento de muita promiscuidade, um momento de muita desobediência à voz de Deus. De repente, um profeta, Elias, se levanta, começa a obedecer à voz de Deus, começa a guiar o povo, e no meio daquilo, quando a mulher do rei Acabe, que era Jezabel, a famosa Jezabel, se posiciona contra Acabe, Acabe chega no meio do povo e declara que não haveria mais chuva. E por isso, ele começa a ser perseguido por Jezabel e por Acabe. E no meio dessa perseguição, Deus chega e fala com Elias: Elias, seguinte, ó, agora que tá tudo assim, vai lá pro rio Querite, que lá eu já ordenei que corvos te alimentem. Então vai para lá que você vai ter do que beber, você vai ter do que comer, e lá não vai te faltar nada. Ou seja, Deus dá uma direção para Elias, onde ele teria provisão, ele teria o sustento, ele teria o famoso maná dele todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, Elias não iria acessar aquilo se ele não mudasse a geografia dele. Então, muitas vezes, Deus tem para nós uma direção que, às vezes, não faz sentido racionalmente, como nós falamos no último vídeo. Fazia sentido para aquele momento ali. Elias acaba de profetizar, exercer autoridade como profeta, e faz sentido ele se esconder? Talvez para muitos hoje, quando a gente exerce a nossa autoridade, seja ministerial, através do nome de Jesus, ou até mesmo a nossa autoridade no nosso trabalho, dependendo do teu cargo, ou a nossa autoridade, de repente, na nossa família, como pai, como mãe. Quando a gente exerce a nossa autoridade, a gente às vezes acredita que ao exercer essa autoridade, a consequência disso é que o mal é sanado, que o nosso inimigo é sanado, e aquela batalha ali já foi vencida, e a partir daquele momento Deus ganhou a guerra por nós, porque nós exercemos a autoridade. Mas muitas vezes o que Deus tem para mim e para você é que nós, sim, exerçamos a nossa autoridade, mas depois disso, às vezes Ele quer nos esconder, para nos amadurecer, para que a gente para que a gente tenha provisão, para que a gente tenha o nosso sustento, o nosso maná. Isso nunca vai nos faltar. Afinal, Mateus 6,33 nos garante: busque o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, não vos preocupeis com o que hei de beber, comer ou vestir. Então, o básico está garantido como uma promessa bíblica se nós de fato nos entregarmos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, nem sempre essa autoridade significa que a gente já vai vencer a guerra. Por exemplo, Elias foi ali, se posicionou, falou que não ia mais ter chuva. Deus não poderia, de repente, ter acabado com Jezabel, acabado com a idolatria de uma hora para outra, e naquele momento ali já, Elias ganhou a guerra com Acabe e com Jezabel? Poderia, mas não foi essa a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que Elias se retirasse e fosse para o rio Querite, e a partir dali ele fosse alimentado por corvos e ficasse um tempo recluso. E normalmente quando Deus nos dá esse tempo de reclusão, é para preparar
o nosso coração e o coração das pessoas que serão tocadas por nós. Normalmente é porque Deus precisa nos preparar durante aquele momento, durante aquele estágio de, entre aspas, deserto, aquele tempo de maná, aquele tempo ali que a gente é abastecido, que não nos falta o básico, mas que às vezes o nosso coração ou a nossa alma, às vezes o nosso corpo não está preparado para ir para um outro nível, para avançar para um outro nível de Deus, para que a gente não se perca. Deus nunca vai nos dar algo que ele nos perca. Se ele libera uma bênção sobre nós e essa bênção passa a ser mais importante ou até melhor do que o próprio Deus, não faz sentido no reino de Deus. Então ele só vai nos dar coisas que o nosso coração já está preparado para sim usufruir, usar, mas ao mesmo tempo sabermos que o centro da vontade está em Deus. Afinal, nós não confiamos em carros ou cavalos, mas sim no Senhor. Agora, depois desse momento, depois desse tempo que Elias é abastecido, Elias recebe ali o básico dos corvos de uma forma assim, extremamente sobrenatural, acontece algo ainda um pouco mais intrigante. Vamos continuar a história para a gente entender isso melhor. Vamos ler só do versículo agora 8 até o 12, acho que tá bom. Ó. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo, levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim, ela se levantou e se foi a Sarepta. Não, ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá juntando gravetos, e ele a chamou e disse, retira para mim, rogo-te, um pouco de água e um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-la, ele a chamou e disse, traz-me, rogo-te um bocado de pão em tua mão. E ela disse, viva o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz tu como disseste, porém, disto faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. O final dessa história, se você já conhece, você sabe que depois disso a viúva foi, serviu o profeta e depois disso não faltou mais farinha, não faltou mais azeite, não faltou mais água na casa dela. Por quê? Porque o profeta Elias obedeceu à voz de Deus e ele deu uma direção para aquela mulher e aquela mulher também obedeceu. Olha como é que a obediência abre uma porta e a obediência múltipla abre uma porta ainda maior, com uma provisão ainda maior. Porque nesse momento a gente acabou de ver, o profeta obedeceu a primeira vez, foi para o rio Querite, lá ele foi alimentado por corvos e ele recebia pão e carne de manhã e de noite. Mas depois disso ele recebeu uma direção e falou, ó, vai lá, entra na cidade de Sarepta e vai lá que vai ter uma viúva querendo para te alimentar. Só essa direção já é um pouco irracional, porque quando você pensa num conceito da época, contextualizando historicamente, uma viúva, normalmente ela não tem muitas condições financeiras. Então você chega para um homem, é como você chegar hoje, nos dias de hoje, e falar assim, ó, você está precisando de recursos, não tem aí o que comer, o que beber, faz o seguinte, vai ali na esquina da rua tal e fala com o mendigo ali que ele vai te alimentar. É meio contraditório, não é meio estranho? Então foi exatamente essa direção que Deus deu para Elias, mas Elias mesmo assim obedeceu, mesmo sem entender, mesmo sem fazer sentido. Ele sabia que a direção do Senhor nunca ia falhar. E o que ele fez? Ele obedeceu. Deixa eu tomar um golinho aqui. Senão vai esfriar o meu café. Mas ele obedeceu, e a partir do momento que ele obedeceu essa direção, ele foi para a cidade de Sarepta, encontrou a viúva estava ali colhendo 2 gravetos, e quando ele chega e pede uma refeição, a viúva fala, Senhor, Deus é testemunha entre nós, eu não tenho nada, eu tenho um punhado de farinha que é para eu fazer um pouco aqui de comida, que é para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Ou seja, ela já estava decretando a morte dela, que aquela seria a última refeição, porque ela não teria mais o que comer. Ou seja, era uma mulher sem esperança, era uma mulher que achava que estava à beira da morte, era uma mulher viúva, logo sem marido, portanto ela provavelmente já estava num estágio emocional que ela, por não ter um provedor ali, ela achava que ninguém iria resolver o problema dela. Ela tinha um filho que ela tinha que prover para o filho, mas ela não estava encontrando soluções. Então era uma mulher totalmente desesperançada, ela não tinha esperança, ela não sabia o que fazer. Mas Deus usa Elias para ir até essa mulher. E olha como é que Deus age. Ele usa Elias para ir até a mulher, para ele ser alimentado, mas ao mesmo tempo para que, através da direção de Elias, a mulher também fosse alimentada. Ou seja, Deus usa 2 pessoas para alimentar ambas, sendo que nenhuma das 2 tinha recursos. Olha que
impressionante. Ele chega, manda Elias ir. Quando Elias encontra aquela viúva, a viúva então decide obedecer à voz de Elias. E pela obediência da mulher, obedecendo à voz de um homem de Deus, aquela mulher dá o alimento para Elias, mas também depois a palavra de Deus diz que ela também é sustentada. Ela passa a ter provisão e não apenas uma refeição ou outra refeição. Ela passa a ter provisão abundante na casa dela. Olha como é que a obediência abre portas. Então, são nos momentos que nós obedecemos às direções de Deus, mesmo sem entender, mesmo às vezes sem fazer sentido. Mas além de obedecer, nós usufruímos daquilo e obedecemos não a primeira, mas a segunda, a terceira vez, começamos a viver literalmente uma vida de obediência, que nós abrimos uma porta de provisão para que nunca falte nada, nem o básico, nem os outros níveis de prosperidade, não só financeira, mas também de prosperidade, às vezes conjugal, emocional, prosperidade às vezes na tua família, em todas as áreas da tua vida. Mas, além disso, essa prosperidade, ela se torna tão abundante que ela superabunda para a vida de outras pessoas que estão ao teu redor. Como, nesse caso, a palavra decretada para Elias foi para a vida dessa mulher, dessa viúva e também do filho dela e logo da família dela. Então, essa é a palavra que eu quero que você tenha no teu coração. A tua obediência hoje, ela está... A tua provisão hoje, desculpa, ela provavelmente está a um passo de obediência teu para que você acesse esse lugar. Não pensando apenas na bênção financeira ou provisão financeira, mas sim em provisão também material, mas de comida, de bebida, de roupas, de talvez um relacionamento, talvez um marido, uma mulher que você está orando, talvez um laço ali, talvez um filho que de repente, cara, se perdeu no mundo e precisa retomar para casa, talvez um familiar que está perdido, você está orando pela vida dele, pela salvação dele. Talvez você esteja a um passo de obedecer para que você acesse de fato essa bênção e acesse essa porta. Fique com essa palavra, ore e peça para que Deus te dê discernimento de qual passo de obediência que você precisa dar. Tanto talvez uma mudança geográfica, como foi o caso de Elias, ou talvez de uma provisão mesmo sem ter. Afinal, essa mulher ela não tinha, mas ela mesmo assim, ela ofertou na vida do profeta. Então, qual é o passo que Deus espera de você para que portas se abram na tua vida de provisão? Ore, peça discernimento para Deus. Feche seus olhos, vamos orar para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de Elias, dessa viúva. Obrigado, meu Deus, por essa história, por essas portas que nós aprendemos e entendemos que se abrem no momento que nós obedecemos. E mesmo assim nós decidimos obedecer, não apenas visando as portas, porque senão o nosso coração estaria com intenções erradas, mas nós obedecemos porque sabemos, Pai, que os Teus planos são maiores do que os nossos e que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Por isso decidimos imergir-nos, Pai, na Tua presença, na Tua graça e nos Teus planos. Nos ensina a Te obedecer, nos mostra qual passo que o Senhor espera de nós de obediência, para que nós acessemos outros níveis de intimidade, de profundidade, de obediência e, consequentemente, de provisão contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.